O Procurador-Geral da República, será que ele achou alguma coisa? Será que o procurador achou? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonorreia, se manifestou pela rejeição, sem análise do mérito, dos pedidos contrários à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o ex no Brasil. As ações são do Partido Novo e da OAB, também conhecida como tampão ou absorvente. A decisão de Moraes foi validada pela primeira turma da Mônica, pela primeira turma do STF, por unanimidade. Conhece? Decisão tomada por unanimidade. Não é unanimidade, é unanimidade. Tá? E não foi levada ao plenário da Corte. Em seu despacho, enfim, Gonorreia afirma que a decisão da primeira turma corresponde à decisão de todo o Supremo sobre o assunto. Aspas para Paulo Gonorreia. Quando o STF se manifestou, hein? Está sentindo manifestar? Manifesta por meio de qualquer dos seus órgãos. Então, ó, presta atenção, você em casa, quando você manifesta por qualquer dos seus órgãos, essa decisão se assume como deliberação do próprio tribunal. É isso aí que disse o Paulo Gonet. Valendo lembrar que o Paulo Gonet, na ação do Clezão, a ação do Clezão, eu sou advogado da família, da viúva e das filhas, sabe? E eu elenco ali uma série de crimes, porque o Alexandre de Moraes não precisa ser só empichado, ele precisa ser preso. Este homem precisa ser preso. Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil, é fácil assim. E uma vez que o Moraes, ele não observou as regras processuais no caso do Clezão, e ele morreu dentro da papuda, veja, não quero dizer porque o imbecil do Toffoli, Tofogígio, ele não entende direito, né? Então ele fala assim, como é que o Alexandre de Moraes matou? Não, não matou ninguém, não foi dito que ele matou, foi dito que ele assumiu o risco da morte à medida que ele manteve ele preso fora da previsão legal. É isso que acontece. Mas querer que o Toffoli estude é demais. Aí o Paulo Gonorreia, entre tantos crimes que eu coloquei na petição, um deles é o abuso de autoridade, porque a lei do abuso de autoridade diz que comete crime de abuso de autoridade um juiz, e o Alexandre de Moraes é, lamentavelmente, um juiz, quando ele deixa de apreciar e de conceder uma liberdade provisória quando a lei manda. No caso do Clezão mandava, mas ele passou 300 dias sem olhar o caso, Alexandre de Moraes. E a lei fala dentro do prazo razoável. Eu acho que 300 dias sem analisar um caso de um doente ultrapassa o tal do prazo razoável. E eu perguntei na petição o que é prazo razoável. O Toffoli ignorou, porque não deve ter lido. O Gonet também ignorou, ele falou de tudo, menos da porcaria do prazo razoável. E agora aparece Paulo Gonet assumindo aí uma posição inexata do Barroso. Diz que não é caso do plenário assumir. Mas a lei brasileira diz que casos de repercussão nacional devem ir ao plenário dos 11 ministros, e não só da turma que tem 5. Mas ele usou esse argumento porco. Por interesse será de quem, professor Suano? Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti e pelo trabalho que você está fazendo. Eu estou curioso para ver essa peça. Eu vou mandar para o senhor revisar, o senhor quer? Eu aceito, professor. É muita honra, seria uma grande honra. Eu lhe mandaria, vou mandar daqui a pouco. Fico muito honrado. Mas veja, alguns pontos do que foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, realmente acho que cabe muito bem o termo aí procurador. Não pelo sentido procurador que a gente conhece, questão jurídica, mas parece que alguém está sempre procurando algo. Nunca acha aquilo que é bom, mas para achar o que não serve para nada, parece que a sua procura tem resultado. Mas me incomoda bastante o fato de ele ter utilizado o argumento de que 5 substituem 11 e a decisão desses 5 vale para toda a instituição. Mas ele, inclusive, foi adiante, ele praticamente referendou aí a ideia de que uma decisão monocrática também vale para todo o Supremo. Ou seja, ele colocou diante de nós um quadro de que qualquer decisão que é feita pelo Supremo, independentemente daquilo que é a ordem lógica, se não a ordem jurídica, ou as determinações que sejam regimentais, ou determinações que sejam legais ou constitucionais, ele considera como tal válido. E aí
dentro do que ele fez, ele praticamente já disse para o Cássio Nunes, não adianta você levar adiante, porque a turma da... Aí eu não vou dizer a quinta série, porque a quinta série é uma época muito maravilhosa. A turma dos 5 contra 1. São 5 contra o X. Espetacular, porque com todos os significados do 5 contra 1, que é exatamente isso, indivíduos egoístas que não têm capacidade de se relacionar e vivem na sua solidão e angústia da ousadia e da arrogância. Foi maravilhoso você falar isso. Ou seja, ele pega e coloca diante de todos nós uma situação de que aquela decisão que foi lá feita, disse já para o Cássio Nunes, não adianta você querer ir além, porque eu já botei como procurador, aquele que está sempre procurando, na República, que não vai ter efeito nenhum. Cale a sua boca e fique do nosso lado. Se a turba quer o X, o PGR masturba. Mas aí ele pega e disse para o Cássio Nunes, não faça, não vai adiante. Agora, o recado que ele está dando para o Cássio Nunes é, escolhe em que turma você está. Não é na segunda nem na primeira, é a turma de cá contra a turma de lá. É um palavrão muito feio, mas quando eu morava, eu não vou falar o palavrão, quando eu morava em Manaus, tinha um ditado que as pessoas diziam, o grande problema é quando você tem uma sociedade que se divide em duas tribos. Por favor, não vou falar o palavrão. A tribo dos papapim, e a tribo dos pim-papado. Ele quer dizer isso, você tem que estar na tribo daqueles que só ferram com todos. E botou o dedo na cara do Cássio Nunes. E aí é que nós vamos ver. Cássio Nunes, se ele porventura garantiu que uma decisão monocrática também vale para todo o Supremo, porque ele estendeu para qualquer situação. Por que você não toma uma decisão monocrática e acaba com essa bagunça? Para isso tem que ter peito. De que lado ele quer estar? Do lado do povo ou do lado deles? No caso do lado do povo, é dos papados. Agora, já que o senhor usou a sabedoria amazônica, né? Eu vou dizer outra frase da sabedoria amazônica para o Cássio Nunes. Vê se você concorda, Geisiane. Cássio Nunes, bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Olha, o que a gente está vendo aqui é um completo conluio, né, dali dos poderes, eles bem harmônicos. As pessoas gostam de falar assim, não, mas os poderes né, estão funcionando. Não, o problema é que eles estão harmônicos demais. Esse que é o problema atual. O problema atual do nosso país é que há uma harmonia fora do comum entre os poderes que nós temos aqui no nosso país. Essa decisão, ela já é ilegal porque ela pode a liberdade de expressão da rede social, ela pode a liberdade de expressão de quem a usa. Então, assim, ela pode a liberdade de expressão de milhões de brasileiros. Então, ela já é ilegal. O que a gente está vendo não tem problema ser ilegal desde que ela tenha sido tomada pelo Alexandre de Moraes. Foi basicamente isso que foi dito. Se ela é ilegal ou não, se ela vai respeitar ou não a Constituição, não importa. O Paulo Gonet disse isso pra gente, a grosso modo. De que se o Alexandre de Moraes tomou a decisão, todos nós temos a obrigação de respeitar a decisão, ainda que ela seja ilegal, ainda que ela seja restrição de direito, ainda que ela seja de forma ditatorial, não interessa. Se o Alexandre de Moraes falou, o Paulo Gonet está dizendo que ele autoriza e que está tudo certo. E aí, é por isso que eu sempre bato na tecla, não é que o problema do STF seja somente o Alexandre de Moraes, porque a gente tem as outras peças. Mas nesse momento, ele é o mais simbólico. Então a gente precisa pelo menos resolver esse para ver se os outros dão uma baixada de bola e coloca aí a mão na consciência.